Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, sua família, o seu lar, seus projetos e também os seus sonhos. Vídeo hoje, a mensagem de hoje com certeza vai ser relevante para abençoar a sua vida e também esclarecer algumas dúvidas que porventura você tenha. Você bem sabe, meu amado irmão, que o ser humano ele precisa de condição financeira. O ser humano ele vive, através daquilo que ele compra, da comida, da roupa, dos gastos que ele tem na sua casa, da responsabilidade que ele tem com a sua família. E você bem sabe que em tudo isso nós precisamos do dinheiro para poder comprar o nosso alimento. Algumas pessoas pagam os seus aluguéis, algumas pessoas gastam o dinheiro consertando seu automóvel. Enfim, em tudo o ser humano precisa da questão do dinheiro. E na realidade você sabe que o apóstolo Paulo vem nos advertindo que o dinheiro é a raiz de todos os males, só que o ser humano precisa do dinheiro humanamente falando, porque ninguém pode ir para outro país sem pagar a passagem, ninguém pode pegar o avião ou de repente o ônibus, o Uber, sem o dinheiro. Você sabe que o dinheiro é fundamental na vida do ser humano, humanamente falando. A gente precisa da condição financeira para pagar a conta de luz, para colocar o crédito no telefone celular, seja ele pré-pago ou pós-pago. Enfim, o dinheiro é necessário na vida do ser humano. Isso não somente hoje, mas sempre foi assim. As pessoas precisando da condição financeira. E você sabe também que, como assim, humanamente falando, a gente necessita e precisa da condição financeira, do dinheiro para comprar o nosso alimento, para poder pagar a nossa dívida. A igreja, o ministério precisa também do dinheiro para poder pagar a conta de luz, para poder pagar uma conta d'água, para comprar um ar-condicionado melhor, para poder os membros ter uma condição, um conforto melhor. Enfim, e eu vou fazer agora esse vídeo e vou falar sobre algo que muitas pessoas não aceitam, outras pessoas aceitam porque conhecem a Bíblia, mas a única pergunta que eu quero fazer para você é: se você não dá o dízimo, se você não dizimar, você acha que você vai para o inferno? Você acha que se você não for fiel no dízimo, isso pode causar alguma coisa e você perder a sua alma? Presta bem atenção que esse assunto, para ser abordado, é necessário falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que ela não conhece a palavra, ou de repente, por não conhecer a palavra, ela de repente fica sendo enganada por algumas pessoas. Como eu disse, o dízimo ele é bíblico, como também a oferta é bíblica. Você devolver o dízimo para a igreja, para a casa do Senhor, isso é muito correto. Mas o que as pessoas de repente têm dúvida é se de repente eu não puder dar o dízimo, será que de repente eu vou para o inferno? Ou se eu não devolver o dízimo, eu estou sendo amaldiçoado? Tudo isso nós vamos aprender aqui dentro da palavra de Deus, até porque é muito interessante a gente aprendermos junto acerca da palavra de Deus, para que ninguém possa nos enganar. Presta bem atenção o que a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 8. Presta muito bem atenção, porque você vai aprender
a palavra de Deus. Diz assim no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizer, em que temos roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, e vós todas as nações. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vinde do campo, vós será e não será mais estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amado irmão, presta bem atenção que a palavra, dízimo é uma contribuição, é a 10ª parte que você tem que tirar para trazer até a casa do tesouro, que é justamente a igreja, o ministério, aonde prega a palavra de Deus, porque a igreja, o ministério, tem muitos gastos, você sabe disso. Para se montar uma igreja hoje completa, as pessoas gastam muito dinheiro, os líderes gastam muito dinheiro, um pastor local, um pastor de repente estadual, um pastor que tem somente um ministério, uma igreja, se gasta muito. A igreja, o ministério pode ser pequeno, como pode ser grande, mas de qualquer forma tem os seus gastos. Você bem sabe que na realidade o ministério, uma igreja, não é ajudado por de repente alguma empresa ou por algumas pessoas governamentais. Não, a igreja, o ministério é ajudada, justamente por aqueles que são fiéis à palavra de Deus. E está dizendo aqui, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando você ouve sobre a palavra do dízimo, algumas pessoas logo criticam, algumas pessoas logo começam a dizer, eu vou trazer dinheiro, eu vou dar o meu dízimo, a minha oferta, para poder enriquecer o pastor. Muitas das vezes você está certo, porque tem algumas pessoas que se prevalecem da fidelidade do fiel, estão se enriquecendo. Mas, como eu já disse em outros vídeos, tem pastores, tem pessoas, tem líder que realmente tem a responsabilidade de empregar, de colocar o seu dízimo na obra de Deus, na obra missionária. Só que na realidade a questão do dízimo, antigamente, muitos anos atrás, as pessoas traziam a 10ª parte do fruto da terra, ela trazia o dízimo ou uma oferta do animal gordo, cevado, do animal que não tinha nenhum defeito. Então esse era o dízimo que a pessoa trazia. Observa bem que a Bíblia vai dizer sobre Caim e também Abel, ambos filhos de Adão e de Eva, quando saíram do paraíso. Então o Senhor pediu uma oferta ou um dízimo para que ambos trouxessem até ele. Diz a Bíblia que Abel, ele pega do novilho mais cevado, mais gordo, ele apresenta, o novilho, apresenta o animal para Deus, no altar de Deus. Porém, Caim apresentou aquilo que não prestava, por isso Deus se agradou mais de Abel do que de Caim. Pode ser uma oferta, pode ser o dízimo, pode ser um voto. Tudo que você for fazer, saiba que você está fazendo para Deus e para a obra de Deus. A questão das pessoas pensarem, será que de repente eu der meu dízimo, eu não der meu dízimo, será que eu vou para o inferno? Na realidade,
se você não puder dar o teu dízimo, você não vai para o inferno. Você só está desobedecendo um mandamento com promessa. Ele está dizendo aqui, se você trazer o dízimo e você apresentar o dízimo da 10ª parte daquilo que vier às tuas mãos, então ele vai repreender o devorador, ele vai repreender o migrador, ele vai repreender o cortador e também o destruidor. Por isso que ele está falando aqui, o próprio Senhor, fazei prova de mim, quer dizer, porque aquele que procura ser fiel no dízimo, com certeza Deus também será fiel para com ele. Aquele que prioriza os mandamentos de Deus, principalmente naquilo que se fala dízimo, com certeza Deus vai abrir a janela do céu para abençoar esta pessoa. Só que ele vem dizendo aqui o seguinte: roubará o homem a Deus? Ele vai responder: todavia, ou todas as vezes, vós me roubaste. Nem que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Então, na realidade, o ser humano, quando ele é infiel para com Deus, ele é justamente infiel para com Deus naquilo que se diz dízimo, a 10ª parte, dinheiro, porque antigamente, como eu já disse, as pessoas davam do fruto da terra a 10ª parte, dava a 10ª parte, ou a primeira parte daquilo que era excelente. Passa os anos, passa o tempo, hoje em dia as pessoas não dá mais de repente um novilho cevado, a pessoa não dá mais de repente algo do fruto da terra, mas ela dá do suor do seu rosto, que é o dízimo. E muitas das vezes tem pessoas que, mesmo reconhecendo que essa palavra, esse mandamento é com promessa, tem pessoas que não abrem mão do dinheiro, sabendo você que se você morrer hoje, você não leva absolutamente nada. Talvez essa desobediência de você não dar o dízimo, não devolver o dízimo para a casa de Deus, como está dizendo aqui no livro de Malaquias, de repente vai ter na sua vida uma penalidade, né? Assim, quando você morrer e você for julgado, porque a Bíblia vai dizer que existe o livro da vida, e existe os livros que contêm as nossas atitudes má e as atitudes boas. Aquilo que a gente faz de bom vai estar no livro, aquilo que a gente obedece a Deus vai estar no livro, aquilo que a gente faz de mal vai estar no livro, aquilo que a gente não obedeceu a Deus vai estar no livro. Mas a Bíblia não define, a Bíblia não diz: se você não devolver o dízimo, você está condenado para o inferno. Se você não devolver o dízimo, não for fiel a Deus, então a maldição pode estar na sua vida. Esse é o motivo de muitas pessoas não prosperar na vida, não ter nada, porque ela não obedece o mandamento do dízimo. Mas eu creio pela Bíblia que se você não dá o dízimo, você pode ser amaldiçoado na sua vida financeira, porque você está deixando de obedecer o mandamento de Deus. E todos quanto desobedece o mandamento de Deus será penalizado. Presta muito bem atenção, redobre a sua atenção. Se a lei do homem ela penaliza aquela pessoa que desobedece, por exemplo, se uma pessoa vai lá e rouba alguma coisa de outra, existe na lei do homem uma lei que vai colocar aquela pessoa detrás das grades. Se a pessoa rouba e ela mata, existe outra lei. Se a pessoa de repente furta um carro, existe outra lei, a lei dos homens. E essa lei dos homens, diga-se de passagem, tem que ser cumprida. E existe várias leis, existe várias coisas, humanamente falando, que leva uma pessoa para a cadeia. Imagine você não obedecer
a lei de Deus. Então está dizendo aqui, roubará o homem a Deus? Todavia vocês têm me roubado. Em que, Senhor, nós temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Só que a Bíblia não vai dizer se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Você vai deixar de ser abençoado. Você vai deixar de receber o milagre de Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, fazei prova de mim. E se eu não abençoar vocês com a bênção tão grande, que advenha, que faça vocês ser feliz, ser grande, ser próspero, quer dizer, ele está dizendo, se você é fiel à minha palavra, eu serei fiel para com vocês. Mas se vocês não for fiel para com a minha palavra, vocês será penalizado porque desobedeceu a minha lei. Presta bem atenção que a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje ele ordena, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a cria das tuas vacas, bendito será o teu cesto e a tua maçadeira, bendito será, ao entrares e saíres de qualquer cidade. O que está falando em Deuteronômio? Se você ouvir a palavra de Deus e fazer de acordo com aquilo que Deus manda, e sempre obedecendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a lei de Deus, então, em todo sentido, você será abençoado. Só que no livro de Deuteronômio também diz que se a gente não obedecer a palavra e não dar ouvido à palavra de Deus, então, em vez de ser abençoado, seremos amaldiçoados. E completa aqui o livro de Deuteronômio com o livro de Malaquias. Mas só que não está dizendo que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Você vai deixar de ser abençoado ou abençoada, você vai deixar de prosperar, porque você fez vista grossa, ouvido tapado para a palavra de Deus. É muito interessante falar sobre isso, porque a salvação é uma coisa totalmente diferente do dízimo. A salvação eterna, justamente, ela é para aqueles que obedecem à palavra de Deus. A salvação eterna é para aqueles que procuram andar segundo a vontade de Deus. Então, um conselho meu: seja fiel a Deus, obedeça a Deus em tudo que Ele disse aqui dentro da sua palavra. Ah, pastor, mas acontece que o senhor acabou de dizer que se eu não der o dízimo, eu não vou para o inferno. Meu amado irmão, presta bem atenção que a questão toda não é ir para o inferno ou não ir para o inferno. A questão toda é que nós devemos que andar em obediência à palavra de Deus. Mas por que? Você quer primeiro experimentar? Você quer ver se de repente morrer e ficar a vida toda sem obedecer a Deus? E você quer pagar para ver? Essa é a palavra. Você quer pagar para ver? É melhor não fazer isso. É melhor você procurar ter fidelidade com Deus, para que a tua vida em todo sentido venha a ser abençoada, principalmente, humanamente falando, na vida financeira. Seja fiel a Deus, seja fiel a Deus nos teus dízimos. Olha, você tira a 10ª parte, você e eu sempre ficamos com 9 partes ainda, com a 9ª parte ainda. Então, o que a gente faz pela obra de Deus ainda é pouco ainda, porque Deus tem feito tanta coisa, não é verdade? Deus tem feito tanta coisa pela nossa vida. Então, devolver o dízimo é uma questão de obediência. Mesmo que isso não custe, a sua salvação, se você não der,
Não brinque com nada que é de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Seja fiel a Deus em tudo que você fizer e com certeza a tua vida será abençoada. Eu particularmente e biblicamente não está dizendo que se você não for fiel, se você não devolver, você vai para o inferno, porque a salvação é algo extraordinário. A salvação é algo de Deus para a vida do ser humano. Só que Deus também ele olha tanto a nossa atitude errada como a nossa atitude boa. E pelo simples fato de você praticar, devolver o dízimo, obedecer o dízimo, você será abençoado, abençoada, vai ser próspero e ainda você vai agradar o Deus da Bíblia Sagrada. Agrada o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu quis trazer esse tema aqui porque para te alertar, então já que eu não vou perder a salvação, eu não vou pagar mais o dízimo, eu não vou devolver o meu dízimo. Você está desobedecendo a lei de Deus. E como eu disse anteriormente, todos quanto desobedecem a lei do homem, existe para cada pessoa que desobedece a lei do homem uma penalidade, que isso pode levar ele ou ela para a prisão. Imagine você desobedecer a lei do Criador do céu e da terra. Então, mesmo que a Bíblia não dá respaldo, que você vai para o inferno se você não pagar o dízimo, se você não devolver, não brinque com nada que é de Deus, porque muitos já brincaram e se deram muito mal. Meu amado irmão, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso é muito importante para o nosso canal, e também compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus possa ajudar aquela pessoa. E você também pode colocar aí nos comentários acerca do dízimo. Como assim? Quando você era infiel a Deus no dízimo, como era a tua vida financeira? Será que você conquistava ou não conquistava muita coisa? Mas a partir da hora que você começou a ter fidelidade com Deus, como é a sua vida hoje? Tudo que você coloca a mão, Deus te abençoa. Você já recebeu muito milagre de Deus através da obediência da palavra de Deus, do dízimo? Coloque nos comentários, porque isso vai ajudar muitas pessoas mesmo. Através do seu comentário, muitas pessoas serão edificadas e abençoadas através do teu comentário. Olha, Jesus te ama e nós também te amamos. Fiquem todos na paz. Até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.